Sejam bem-vindos, esse é o PurinaCast, é o podcast do nosso projeto de extensão, explicando o sistema purinérgico para a comunidade. Hoje nós estamos com a professora doutora Aline Mânica, atuante na área de câncer, sistema purinérgico, estresse oxidativo e doenças metabólicas. E atualmente está docente na Chapecó, correto? Isso mesmo. Então, olá, Gesiel, olá a todos que estão ouvindo o nosso podcast. É isso mesmo, então eu sou farmacêutica, me formei na Chapecó e agora retorno a casa como docente, né, tentando fazer essa devolutiva de todo o conhecimento, né, que a gente foi adquirindo. Sim, tenho mestrado e doutorado em Bioquímica Toxicológica pela Universidade Federal de Santa Maria, e foi lá, então, que desenvolvi todas as pesquisas que nós vamos conversar hoje. Tá certo, tá certo. E, e hoje o nosso tema é melanoma cutâneo e o sistema purinérgico. Bom, eu vou começar com uma informação. O melanoma cutâneo é a forma mais letal de câncer de pele. Isso, Mas isso. todo câncer de pele é um melanoma? Não. Nós temos alguns tipos de câncer de pele, né? Primeiro, o que é um câncer, né? Uma multiplicação desordenada de células que perde a função característica daquele tecido. E tem um crescimento muito mais rápido, né? Dentre os cânceres de pele, né, nós temos os carcinomas, que são cânceres que ficam confinados na pele. Ou seja, dificilmente ou raramente um carcinoma vai invadir outros tecidos, né, ou provocar um quadro mais grave. Eles têm um crescimento mais lento e geralmente provocam aquelas manchas, né, aquelas lesões visíveis de pele que podem ser ou retiradas cirurgicamente ou às vezes até cauterizadas. Porém, o melanoma, dentre todos os tipos de câncer de pele, ele é o que mata, né? E ele mata muito rápido. Ele é um câncer muito agressivo, ele tem essa capacidade de se espalhar para demais órgãos, né, com muita rapidez. Nem sempre a lesão é visível na pele, então é um câncer, é um tipo de câncer de difícil diagnóstico. E aqui na região sul do Brasil, especificamente aqui na nossa região de Chapecó, nós temos as maiores taxas do país de melanoma cutâneo, em virtude das características da nossa população. Então, o melanoma, dentre todos os tipos de câncer de pele, a gente fala que é o mais letal porque é aquele que causa, sim, e tem uma alta taxa de mortalidade associada a ele. Sim. Provavelmente pelas razões étnicas aqui da região, né? Esse câncer ele é mais, ele tem maior prevalência. Mas onde é que esse câncer, ele exatamente, qual célula, que célula é essa que ele acaba se proliferando? Onde ele atua? Sim. Então, nós temos células chamadas de melanócitos, que são as células que produzem o pigmento melanina, que dá a cor para nossos cabelos, olhos e pele. O melanoma, ele se origina nos melanócitos, ou seja, essas células que têm função de produzir a cor, né, que dá essa cor, ela tem como função proteger contra os raios ultravioleta. Esses melanócitos que sofrem essa transformação maligna e começam a se multiplicar desordenadamente, causando, então, né, ou desenvolvendo o melanoma. E você já colocou, por exemplo, a exposição a raios UV e tudo mais como um dos fatores de risco. Quais os outros fatores de risco? Eu dei uma olhada ali no seu artigo, tem até questão histórico familiar de câncer e tudo mais, que isso é comum em alguns cânceres. O que poderia me dizer mais que são os fatores de risco? Então, o melanoma, ele tem uma forte predisposição genética. Então, existem várias mutações que são observadas, né, nos pacientes com melanoma e várias delas são de origem genética. Mas além dessa característica hereditária, né, então tem a exposição aos raios ultravioleta sem fotoproteção, né, mas tem outros fatores de risco que é a cor,
né? A gente chama classificação de Fitzpatrick, que é a cor do cabelo, do olho, né? Então, aquelas pessoas que têm uma pele muito clara, que se queima com muita facilidade ao sol, que nunca bronzeia, pessoas que têm cabelo loiro ou o castanho claro, também tem esse fator de risco a mais para desenvolver melanoma, além da presença de nevos ou sardas, né? Nevos ou excesso de sarda também é um indicativo que você tem um fator de risco a mais para desenvolver um melanoma. Não é que por ter nevos, né, que são essas manchinhas na pele, você vai ter um melanoma, mas quanto maior o número de nevos que você tiver, maior a chance. Tem alguns estudos que trazem também que alguns fatores ainda não esclarecidos estão envolvidos com o aparecimento de melanoma. E é o que a gente investiga quando se fala em sistema purinético. Tá certo, eu vou até dar uma roubadinha aqui no seu capítulo que você escreveu para a UFES, que aqui está o quadro, né? Um quadro que ele mostra essa classificação de Fitzpatrick, que ele mostra tipos de pele que tem uma classificação que vai de 1 a 6, sendo 1 mais branco, né? Mais que seja muito sensível, até negros que sejam insensíveis, no caso. Porém, negro também tem a chance de desenvolver, né? Principalmente em palma da mão e sola dos pés. Tem um subtipo de melanoma que ele é mais incidente nessa população, que é o melanoma que aparece, que é o acral, que aparece na sola do pé e na palma da mão. Então, são lesões que geralmente elas se apresentam enegrecidas, uma coloração, a cor da lesão é mais escura, um marrom intenso, e fica então nesses dois locais, que é o mais comum, né? Ou aqueles melanomas que são bem raros em qualquer população, que é intestinal, que é melanoma ocular, que todo local que tiver melanócito no corpo, ele pode se desenvolver. Então, para qualquer população também pode ter esse tipo, né, de lesão, que daí fica muito mais difícil de conseguir identificar. Isso é muito interessante saber, né? Às vezes a gente fica procurando só na pele, enfim, algo que apareça, mas qualquer local do organismo que tiver um melanócito tem a chance de aparecer, né? Exato. E você citou também no seu capítulo que eles se apresentam em algumas formas e tem a classificação A, B, C, D e E, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, mas antes eu também queria fazer uma fala aqui para os ouvintes que às vezes, talvez se você identificar alguma coisa aqui, não descarta também a procura de um médico e tudo mais. E também, assim, a gente está explicando de uma forma que você entende e tudo mais, mas é obrigado, assim, caso se identifique com algo, não descartar a ajuda de um médico e procurar um real médico, não ficar só nesse conteúdo. Tá certo? Isso mesmo. Esses critérios A, B, C, D e E são critérios utilizados pelos dermatologistas para identificar se a lesão tem uma probabilidade de ser um melanoma. Então, uma lesão de pele, que é visível, né, de pele ou qualquer região do corpo, o critério A significa assimetria. Então, se a lesão ela tem essa assimetria, se eu dividir ela no meio, ela fica partes desiguais. O critério B são as bordas irregulares, né, que denotam que aquela lesão ela tem potencial para crescer, então que ela está crescendo de forma irregular. C é a cor. Então, quando tiver mais de uma cor na mesma lesão, ela pode ser uma lesão que tinha cor, ficar totalmente despigmentada, também é uma alta probabilidade de ser um melanoma. ABC, D, diâmetro maior do que 6 milímetros, tá? Não que lesões menores não possam ser, mas no geral o melanoma ele cresce muito rápido, então uma lesão maior que 6 milímetros. E o último é o E, de evolução, ou seja, você observa aquela lesão
e vê que ela evolui muito rápido, né? Cresce, muda de cor, e então são critérios utilizados para facilitar o diagnóstico, né, ou a retirada para fazer uma biópsia de uma possível lesão de melanoma. Tá certo. Eu peguei essa parte, mas se tu quiseres explicar, que é o tipo de melanoma. Nós temos melanoma extensivo superficial, lentículo maligno, lentiginoso acral. Você gostaria de explicar isso para a Sim. gente? Então, são subclassificações, né? Todos são melanomas que se originam do melanócito. O que muda? A forma como ele se apresenta e a forma como ele cresce. Então, esse lentigo maligno é o mais comum, tá? Ele tem um crescimento superficial na pele, então ele vai se espalhando pela superfície da pele, e é o que mais as pessoas apresentam. O lentigo maligno é aquele que aparece com a idade, então em áreas geralmente expostas à radiação ultravioleta. O acral, como eu falei, são em áreas né, de sola do pés e palma de mãos. Nós temos também o nodular, que ele se apresenta como um nódulo, e o nodular, o crescimento dele não é espalhando-se, o crescimento dele é em profundidade. Então, o nodular ele é mais agressivo ainda, porque ele consegue crescer na pele, depois ele evolui para derme, depois ele evolui para músculo, até chegar no osso. Ele cresce nesse sentido assim de vertical e não no sentido horizontal. E daí tem essas outras variantes, né, que eu já comentei, de melanoma do olho, né, da coroide do olho, melanoma intestinal, esses outros melanomas que são nessas regiões mais raro, mas podem também se desenvolver. É interessante que às vezes pode estar só uma pontinha ali na pele, mas ele está Bem crescendo profundo. vertical, né? Isso. E até você colocou no seu capítulo ali que nas fases iniciais o tratamento cirúrgico ele é mais favorável, né? Ele retira uma ampla borda, é isso? Isso. Então, o tratamento para melanoma, a primeira opção terapêutica é a retirada. Inclusive, já se faz retirada para biópsia, né, para fazer o diagnóstico. Então, quando se suspeita de uma lesão de melanoma, a biópsia já é com uma ampla margem de segurança, né? Ou seja, retira uma grande quantidade de tecido em torno da lesão para garantir que não tenha nenhuma célula maligna. E, se necessário, se faz ampliação de margem, retira mais ainda. Então, a retirada cirúrgica é a melhor opção terapêutica quando a lesão está in situ, né? Agora, quando a lesão já... In situ quer dizer só ali no local. Quando a lesão já evoluiu para outros órgãos, né? Teve um crescimento mais acelerado, então é necessário quimioterapia, radioterapia, porém, infelizmente, as opções que nós temos hoje são ainda bem limitadas e os pacientes com melanoma metastático, né, esse que a gente chama quando ele já se espalha para outras regiões do corpo, tem uma baixa resposta ao tratamento, então acaba tendo uma baixa sobrevida depois, né, que o melanoma teve esse crescimento. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. Então, como o Gesiel falou anteriormente, né, se você tem alguma lesão, algum familiar tem alguma lesão que não existia, passou a existir, ou que começou a crescer nos últimos tempos, é importantíssimo que vocês visitem um dermatologista e descartem, né, qualquer hipótese de ser um melanoma. Exatamente. E já que nós tocamos no assunto de biópsia e tudo mais, por que existe a biópsia de linfonodo sentinela? Por que o linfonodo tem a ver com essa história? A gente chama de linfonodo sentinela o primeiro linfonodo da cadeia, né, linfática mais próxima da lesão. Os linfonodos, né, são locais de aglomerados de células que fazem a limpeza dos nossos tecidos, falando de uma maneira bem didática, né? Recolhem todo o excesso de líquido e células do tecido e drenam, então, retiram aquele inchaço, aquele edema. O grande perigo de uma célula maligna entrar no linfonodo é que ela terá acesso a todas as regiões do corpo, né? Então, essa biópsia do linfonodo sentinela, ela serve meio que para prognóstico,
ou seja, para avaliar se já tem probabilidade de ter uma metástase ou não. E também, se acaso tiver comprometimento de linfonodo, você faz a ressecação de toda aquela cadeia, para que se tiver alguma célula maligna, ela seja então eliminada e não se espalhe para o resto do corpo, porque a partir do momento que ela entra na cadeia linfática, ela tem acesso a qualquer região do corpo. Tá certo. Agora a gente vai fazer a virada, assim, vamos entrar no sistema purinérgico em si, e eu vou pedir a licença para o público, eu vou ler algumas linhas aqui, rapidinho, mais 5 linhas, sobre esse envolvimento, né, que está no capítulo desse livro, que é o melanoma cutâneo desencadeia uma série de mudanças patofisiológicas, sendo as células tumorais interagem com todos os componentes celulares. Nessa interação celular, células tumorais e células saudáveis têm sido associadas a passo-chave na progressão de cânceres, pela ativação de alguns mecanismos. Dentre tais mecanismos, pode-se citar a liberação extracelular de nucleotídeos de purina. Aí a gente já entra no nosso sistema purinérgico, que é o trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato, de fosfato de adenosina, monofosfato de adenosina e o próprio nucleosídeo adenosina. Tais moléculas fazem parte de um sistema de sinalização purinérgica e desempenham funções no controle de inflamação e da homeostase de tecidos através de receptores e enzimas. Então, a pergunta que eu faço, eu vou elaborar essa pergunta, é assim, como isso, né? Eu sou acadêmico do primeiro ano de medicina e a gente aprende bioquímica e biologia molecular, enfim, que essas purinas, elas são intracelular, né? Elas têm as ações dela intracelular, no metabolismo energético, sinalizações, enfim. Como isso, de onde surgiu isso, se puder explicar, como essa interação purinérgica, e depois a gente entra nela no melanoma cutâneo. Tá. Bom, é bem isso que você falou, né? Quando a gente estuda ATP, os trifosfatos, difosfatos e monofosfatos da adenosina, ou a própria adenosina, estudamos eles como componentes, né, de bases de nucleotídeos, ou na formação de energia para a célula, né, utilizar nas diversas reações que são necessárias para a sua homeostasia. Porém, se observou que, além de estar dentro das células, esses nucleotídeos também são encontrados fora da célula. Mas daí se pensou, por que ou qual a função de um nucleotídeo estar fora do ambiente celular? Então começou-se a investigar e foram identificados receptores para esses nucleotídeos na membrana da célula. Pois bem, se tem receptor na membrana, se tem nucleotídeo fora da célula, algum mecanismo eles devem desenvolver, né? Então, começaram a ser estudados em várias doenças, e as primeiras doenças foram, alterações foram em resposta à sinalização do sistema nervoso central, sinalização de fibras musculares, mas aí se começou a observar que inúmeras células têm esses receptores e conseguem responder a diferentes concentrações desses nucleotídeos que ficam fora da célula, ou seja, extracelularmente. Então, na presença de receptores, na presença dos nucleotídeos, também se identificou a presença de enzimas, né, que fazem a hidrólise desses nucleotídeos. Porque depois que eles fazem o processo de sinalização, se ligar com seu receptor, eles devem ser rapidamente hidrolisados, né? Para que essa sinalização não fique, então, sendo exercida sem controle. Então, começaram-se a identificar enzimas que fazem a hidrólise desses nucleotídeos fora da célula, diversos receptores com diversas funções, e a partir daí, os estudos com o sistema purinérgico vêm avançando muito. Já se sabe, né, que eles têm potencial, então, para diagnóstico de determinadas doenças, também eles têm potencial para tratamento, então talvez um futuro com novas opções terapêuticas baseadas no mecanismo purinérgico, né, da sinalização purinérgica para diversas doenças também. Então foi mais ou menos nesse sentido que surgiu, e aí o nosso grupo de pesquisa, né, que iniciamos lá em Santa Maria, começou a pesquisar muito a ação dessas purinas. Existem vários grupos de pesquisa no mundo inteiro
que pesquisam sobre essas purinas extracelularmente em diversas condições patológicas ou mesmo fisiológicas, né? Analisando, então, o envolvimento desse sistema purinérgico em diversas situações. É interessante, né? Que onde há fumaça, há fogo, né? É. Se tem ali um extravasamento ali, está extracelular, essas purinas, se tem receptor, tem depois uma enzima para degradar, pô, então tem um sistema aí, tem Tem, algo aí, né? tem um efeito aí. Tem um efeito, É. exatamente. E assim, agora eu vou te deixar mais livre para falar sobre a parte do sistema purinérgico e o melanoma cutâneo em si. Uhum, Daí tu faz a sua amarração, você faz a sua amarração, uhum. fala tudo que puder Tá, falar, quiseres falar, que achar importante. E acho de forma clara. sim. Obrigado. Então eu vou tentar resumir, né? Porque se nós Sim, falássemos tudo, seriam horas, né? Mas, no geral, então, começamos, primeiramente, que eu sempre me interessei muito por estudar mais o melanoma, por esses fatores, né, que são, então, a alta incidência aqui na nossa região e também essa falta de opções terapêuticas, né, para tratar, no caso, de um melanoma metastático e também a dificuldade de diagnóstico, né? Então, pensando nisso, associamos, né, ou iniciamos os estudos com o sistema purinérgico em pacientes com melanoma. Selecionamos pacientes que tiveram melanoma e já tinham feito a excisão cirúrgica. Selecionamos pacientes com melanoma sem retirada cirúrgica. E avaliamos, então, a ação das enzimas, né? E também fizemos uma avaliação, determinação da concentração dos níveis do ATP fora das células desses pacientes. E encontramos dados muito importantes. Sabendo que o ATP, né, um dos mecanismos no câncer, quando ele está fora da célula, sinalizando, ele sinaliza processo inflamatório, né? Então, encontramos que os nossos pacientes, e aí confirmamos isso através de dosagens de parâmetros inflamatórios, possuíam um processo inflamatório mesmo após a retirada do melanoma. E aí, poderia ser, e a gente justifica isso num dos nossos artigos, que poderia ser em virtude, então, das várias recaídas que os pacientes têm. O paciente que tem melanoma uma vez, ele tem uma taxa de recaída ou reincidência em 80% em 5 anos. Então, poderia ser, esse sistema purinérgico poderia estar favorecendo esse aumento da resposta inflamatória e o desenvolvimento de um novo melanoma. Avaliamos e encontramos na literatura que queratinócito, que são células presentes ali na nossa pele, os próprios melanócitos possuem vários tipos de receptores, então, para purinas, né? Então, de acordo com o receptor que é ativo, eles vão desencadear uma diferente sinalização na célula. E encontramos também a alteração nas atividades das enzimas. Ainda não conseguimos nos aprofundar 100%, né? Os nossos estudos ainda seguem, mas já podemos observar que, sim, pacientes que têm melanoma, seja antes ou depois da retirada do tumor, apresentam alterações no sistema purinérgico e que pode, sim, ser no futuro um alvo, seja para tratamento, né? Ou para facilitar o diagnóstico. Então, também pensamos em o paciente coleta sangue, a gente faz a dosagem, talvez, das enzimas, né, de algum fator do sistema purinérgico e consegue fazer o diagnóstico, dizer se ele tem ou não um melanoma que, às vezes, não é visível, né? Então, nesse sentido, analisamos e tem vários estudos que trabalham com células de melanoma, trabalham com melanomas em modelos animais e que também estão encontrando essas alterações que nós encontramos nos pacientes, né, em vivo, alterações tanto a nível enzimático quanto de concentração de nucleotídeos, quanto de efeitos no receptor. tá certo, era isso. Queria colocar mais alguma coisa? Não, eu acho que é complicado o sistema purinérgico, é um Sim. sistema novo, né? Muita gente deve estar com a cabeça embaralhada estudando o sistema purinérgico, mas é algo que
num futuro não tão distante, nós vamos ouvir falar muito mais, com certeza. Os nossos estudos ainda eles são muito básicos, né? Estudos ainda que vêm engatinhando, mas acredito que teremos sim, no futuro não muito longe, como eu falei, várias aplicações terapêuticas do estudo desse sistema. E como tem o livro, né, nós temos várias publicações que mostram essa íntima relação do sistema purinérgico com essas doenças. Então, acredito que vale a pena, sim, estudar sistema purinérgico, entender um pouquinho mais dessa parte bioquímica que acontece na célula, tanto para entender a patologia, né, no geral, a doença, né, quanto para conseguir pensar em novas opções, seja de tratamento, seja de até prevenção. E também deixo novamente, né, se tiver alguma lesão de pele, não fique sem procurar auxílio médico, é importantíssimo. Esse trabalho de conscientização também, ele é muito bacana, esse podcast é muito bacana para fazer essa conscientização em você, nos seus familiares, porque você pode evitar um desfecho mais grave. Agradeço também o convite do Gesiel e ao grupo de pesquisa e desejo, então, muito sucesso. Eu complementando a sua fala, eu preciso dizer que acho que é uma certeza, né? No futuro vai ter muita pesquisa sobre isso, porque é um tema novo e é um tema que ele está envolvido em vários processos, seja ele doenças cardiovasculares, doenças, enfim, tudo a gente está encontrando o sistema purinérgico. Tudo. Então, às vezes tem uma doença lá que falta uma chavezinha para fechar a doença que a pessoa ainda não sabe, os cientistas ainda não sabem o que está ainda faltando, e às vezes é o sistema purinérgico que ainda não foi investigado naquela doença. Isso aí. Então tá, eu conversei com a professora doutora Aline Mânica, professora agora docente no Chapecó. Eu queria agradecer em nome da nossa professora coordenadora Margarete Dulce Bagatini e em nome do nosso projeto de extensão, explicando o sistema purinérgico à comunidade. Comunidade, quando eu falo, seja ela acadêmica ou não, né? Enfim, nosso imenso agradecimento. Queria dizer já que foi uma conversa show de bola, gostei, muito bem explicado e fluiu bem gostosa a nossa conversa. Muito obrigada, professora Margarete, a você, a todos do grupo. E fico à disposição, quem quiser conversar mais sobre melanoma. Estamos com várias pesquisas acontecendo ainda com essa doença. Tá certo, muito obrigado então. Abraço. Um abraço.